Senador Sarney, quero fazer algumas observações sobre este fundo de capitalização dos três poderes proposto pelo governo federal. Se fosse um fundo só, o que na verdade seria aconselhável para a concentração e atomização dos recursos, evitando risco, eu o chamaria de fundo Titanic. Mas como são três, talvez nós possamos chamar o do Executivo de Titanic, o do Legislativo de Bismarck e o do Judiciário de Zeppelin, aquele Zeppelin que incendiou nos Estados Unidos, Zeppelin alemão. É preciso que se introduza nessa discussão não a consistente discussão técnica do Randolph e do senador Pedro Tax, porque se é inconstitucional o fundo, de uma maneira mais ousada, a Constituição, com o convencimento do Congresso, poderia ser modificada. E modificada para incluir também no fundo os militares. Mas eu quero fazer uma análise macroeconômica. A impressão que eu tenho é que esta visão de Chicago's Boys, que constituiu esse fundo, que articulou e engendrou essa monstruosidade, não tomou ainda consciência de que o mundo mudou, que os mercados quebraram, que o capital financeiro jamais vai ter a remuneração que teve até agora. Parece que nós não estamos enxergando, do ponto de vista macroeconômico, o que estamos fazendo. O fundo, se fosse razoável, seria um só. Administração mais enxuta, concentração de recursos e possibilidade maior de atomização para diminuir o risco. Não, ele é um fundo apenas para capitalizar os fundos de investimento e o mercado financeiro. Quero colocar alguns dados sobre a economia brasileira de hoje. A China diminui a sua opção de aumento do PIB de 13,5% para 7,5%. Ou talvez, como últimas notícias nos avisam, para 7%. No Brasil, os empresários brasileiros apostam em letras do Tesouro. Uma informação não absolutamente confirmada, mas confiável, nos diz que 240 bilhões de reais do empresariado brasileiro estão aplicados em letras do Tesouro, porque não confiam na Bolsa e não têm segurança para aplicar nas suas próprias empresas. De 1980 para cá, nós sofremos um processo de quebra radical do crescimento da industrialização. O senador Armando Monteiro trouxe a essa tribuna os dados da BIMAC. Em 1980, o Brasil tinha um produto industrial maior do que dos tigres asiáticos, da Tailândia, da Malásia, da Coreia e da China juntos. Estatísticas de 2010 nos dão notícia de que hoje não temos mais 15% do crescimento industrial desses países. Alguém me diria, para, Requião, nós estamos melhores que 1980. Claro que estamos. A política socialmente sensível do presidente Lula, o início das políticas de compensatórias do governo Fernando Henrique, aperfeiçoadas na Bolsa Família, o aumento do salário mínimo elevaram o poder de consumo da classe C, D e E. Mas a desindustrialização ou a paralisação do crescimento industrial é radical. 240 bilhões dos empresários em letras. A desindustrialização terrível. 50% das exportações brasileiras são de açúcar, café, soja, basicamente a qual se associa ferro e petróleo. Estamos com uma economia primarizada.
Indicadores nos mostram que a inadimplência no cartão de crédito e no cheque especial, que são empréstimos feitos com muito cuidado pelos bancos, chega a 17,5%. Se nós não tomarmos medidas mais fortes e consequentes na condução macroeconômica do Brasil, talvez em um ano nós estejamos começando a descer a ladeira, porque a primarização não consolida e não se sustenta. A quebra do crescimento da China, a crise dos Estados Unidos, que faz a China vender menos para o mercado interno, e a falência desta visão liberal da financeirização da economia, nos sinalizam um risco brutal para os investimentos na Bolsa. Fui o primeiro governador brasileiro a criar um fundo de capitalização. Fiz isso numa parceria com Rafael de Almeida Magalhães, Carlos Lessa, Aníbal Teixeira e um grupo de economistas do Rio de Janeiro. Criei o fundo e democraticamente dei um poder talvez desnecessário aos representantes das bases. E em determinado momento, o ex-governador do Paraná, Jaime Canet, à época um dos homens mais ricos do estado e principal acionista privado do Banco Bamerindos, me procura. Governador Requião, me diz o Canet, cuidado com o fundo, porque os representantes da base foram cooptados pelo Banco Bamerindos para dar a administração do fundo ao banco. E o banco vai quebrar. Me disse ele que estava se desfazendo das suas ações e iria investir no mercado hoteleiro do Brasil. Tentei convencer os representantes dos funcionários a reverterem a sua posição, eles insistiram. E eu fui obrigado a mandar uma mensagem para a Assembleia Legislativa extinguindo o fundo para reformular-o posteriormente. Neste quadro macroeconômico que não sinaliza para a recuperação do mercado financeiro, se propõe a privatização de um fundo de capitalização. Ora, é uma barretada ao mercado, porque o que se pretende é deixar na mão dos fundos de investimento a gestão desses recursos à medida que eles forem sendo contabilizados e ampliados. E esse tipo de fundo, com gestão privada, já existe no mundo. É o fundo dos meninos do Milton Friedman. É o fundo criado no Chile, que faliu de forma mais completa, sendo muito mais amplo que o brasileiro, porque ele atinge a totalidade da população, funcionária pública ou não. E hoje os chilenos estão recebendo cerca de 30% do valor do seu salário quando se aposentam. O Menem, na Argentina, se entusiasmou também com esta proposta. E o resultado foi tão trágico quanto o do Chile. Cristina Kirchner se vê em palpos de aranha para resolver o problema do financiamento de um fundo quebrado e o desespero do funcionalismo público. Mas me apresentam como argumentos, de repente, em favor do fundo, que os antigos presidentes do Banco Central concordam com ele. Que maravilha! São todos gestores de fundo de investimento? Concordariam com o quê? Se não fosse com esta possibilidade de gerenciar recursos públicos. Vai aumentar o déficit pelo menos por 30 anos, ou por 60 anos, como nos revela o jornal The Economist. Nós vamos pagar os 22,5% da parte do patrão, mais os 8,5% do fundo de capitalização. Por um período de 30 ou de 60 anos, o déficit público com a Previdência vai ser aumentado. Meu tempo se esgota e eu gostaria macroeconômica e não entra também nos detalhes da legalidade de um fundo de participação e de um fundo de capitalização inconstitucional, como disse o senador Pedro Taques.
Uma verdade que aprendi com a minha avó e que a Dilma deveria escutar também. Minha avó de ascendência italiana, nascida no Brasil 15 dias depois de seus pais terem aportado em Paranaguá. Minha avó me dizia: Roberto, nunca vi cabeça de bacalhau, nunca vi enterro de anão e nunca vi banqueiro sério. Deixar o capital do funcionalismo público na mão dos investidores privados e dos bancos é um suicídio anunciado, é uma irresponsabilidade governamental. E a nossa presidente não deve mais acender velas à falência do liberalismo econômico e da financiarização das economias, porque isto acabou no mundo. Não existe mais no planeta Terra. E ainda, para encerrar finalmente, dou à minha presidente outro conselho da minha avó italiana. Eu sou da base do governo, eu acredito na Dilma, eu acredito no discurso econômico da Dilma e do Manteiga, mas eu sou obrigado, com a minha experiência de gestor por 12 anos de um fundo público que aplicou exclusivamente na crise em letras do Tesouro e não teve nenhum prejuízo diante do prejuízo da crise econômica do mundo. Eu lembro, neste caso, de outro conselho da minha avó, Giovanna Catarina dal Piologo Costa Curta. Com fogo no rabo, até preguiça corre. E a obrigação da base lúcida do governo é advertir nossa presidenta para não acender velas a um capitalismo financeiro rigorosamente falido. Fica aqui o registro da minha opinião, o registro da falência anunciada do fundo Titanic, como ocorreu no Chile e como ocorre hoje na Argentina.